Esse cara encontra um homem muito parecido, e eles decidem trocar de vida, mas o que eles não sabem é o que eu não sei. E esse é o filme O Homem Duplicado de 2014. E eu sou o EF, o esquizofrênico falador. Porque hoje está difícil, então vamos recapitular. Tudo começa em um show diferenciado, onde uma mulher começa a fazer várias danças sensuais e vários velhos começam a olhar com maldade no coração. E no meio deles tem um homem de barba, mas aparentemente ele não queria estar ali. E agora vamos para mais um dia, onde vemos esse mesmo cara que trabalha como professor de história em uma faculdade. E ele começa a contar a história de como o governo conseguia manter as pessoas presas de forma que não percebam. E tudo sempre acontece através da limitação do conhecimento, e seus alunos ficam olhando com cara de bunda, pois provavelmente ninguém quer aquela matéria. E assim que termina seu expediente, ele vai para casa como um bom trabalhador brasileiro e pega 5 conduções. Sua mulher chega em casa e os dois já começam a beber para dar uma animada, e ele já coloca o Roberto Carlos para jogar. E no dia seguinte ele continua repetindo a mesma aula para outra turma, esperando que alguém se anime com a matéria. O problema é que todo dia ele sempre faz a mesma coisa, e o clima estava ficando estranho, pois já estava muito repetitivo, e ele sentia que tinha algo de errado. No trabalho ele está corrigindo algumas provas, quando um colega começa a puxar assunto e diz que assistiu um filme no cinema, e era muito bom, e diz que ele deveria tentar algo diferente para não deixar a relação parada, então ele fica pensativo e depois do trabalho passa uma locadora de filmes, mas o que ele não sabe é que esse filme mudaria sua vida, pois ele chega cansado e sua mulher quer fazer o bem bolado, mas ele quer corrigir as provas. E galera, quando o homem nega fogo, quer dizer que o negócio está sério mesmo, e ela vai dormir bolada. E de madrugada, ele para assistir um pouco daquele filme, mas quando percebe já estava muito tarde, e vai pro quarto. E agora ele quer dar uma brincada, mas a mulher fica com raiva e levanta da cama e diz que voltaria no dia seguinte. E agora ele não entende nada, e de madrugada ele começa a sonhar com aquele filme e percebe algo diferente, e acorda assustado. Ele começa a olhar no computador para ver se era verdade, e encontra um cara muito parecido com ele, mas ele nunca tinha feito o filme. E agora tudo muda em sua vida, pois ele tenta fazer as tarefas do dia a dia, mas não consegue se concentrar, sabendo que existe uma pessoa idêntica a ele. E ele começa a pesquisar o ator daquele filme e consegue encontrar a empresa que contratava figurantes para grandes filmes. E vendo as informações, o nome dele é Daniel, mas eles possuem as mesmas características, e os dias vão passando e ele vai ficando cada vez mais preocupado com tudo, e ele quer de alguma forma conversar com esse cara. Um certo dia ele se prepara e compra um óculos para disfarçar, pois não poderiam confundir, e ele chega na agência onde ele trabalhava como ator, espera alguém deixar a porta aberta e consegue entrar. O problema é que o segurança do local aparece e o conhecia, mas ele estava sumido há mais de 6 meses, e Adam precisa fingir que o conhecia, pois é mais fácil do que tentar explicar que existe um cara parecido com ele, e o segurança diz que deixaram uma encomenda para ele. Adam é fofoqueiro e abre a encomenda, e dentro havia uma carta com o verdadeiro endereço do Daniel, e ele vai até o local, que é um conjunto de apartamentos. E agora é aquele momento que tudo começa a ficar estranho, pois ele liga para a casa do Daniel, mas quem atende é sua esposa, e ela acha que Daniel estava passando um trote, pois a voz era igual a dele, e ele tenta dizer que é um conhecido e estava precisando falar com Daniel, mas ela desliga assustada. Ele volta para casa assustado e quer ligar novamente para ter certeza, e dessa vez Daniel atende e ele não sabe muito bem como dizer o que estava acontecendo, pois eles possuíam a mesma aparência e ele diz que era professor de história, mas o cara desliga achando que ele era maluco, e Daniel realmente era muito parecido e tinha uma esposa que estava grávida, e quando ela pergunta com quem ele estava falando no telefone, ele tenta dizer que era com Adam, o cara que ligou mais cedo, mas ela começa a desconfiar, achando que ele estava ligando para amante, pois ele já fez isso uma vez, e os dois começam a brigar. Mary não acredita nele e começa a olhar as chamadas, e durante a madrugada ele começa a pesquisar sobre Adam para ver se ele realmente era professor de história, e encontra suas informações em uma faculdade de renome, e sabemos que quando a mulher desconfia de algo, ela vai até o fundo para achar a verdade. Então Mary acorda de madrugada e pega o bilhete que ele escreveu no bolso, e estava o nome do Adam, e ela pesquisa o nome na internet, e no dia seguinte vai até o local do trabalho para ter certeza que esse
esse Adam, durante a noite, não se transformava na Juju Boca Louca. Adam continua vivendo sua vida normalmente e recebe uma ligação do Daniel marcando em um hotel fora da cidade. E ele fica nervoso, mas poderia resolver esse mistério. E ele vai do lado de fora para respirar no intervalo e a mulher do Daniel o encontra e não sabe o que falar, pois eles realmente são muito parecidos, mas ela percebe que não era o Daniel, pois Adam tinha uma personalidade mais introvertida e não era um ator de quinta. E quando ele está voltando para dar aula, ela liga para casa para ter certeza. Mary volta para casa assustada e logo depois Adam chega como se nada tivesse acontecido. E ela fica o dia todo sem falar nada e ele começa a achar que fez alguma besteira, pois as mulheres querem que o homem adivinhe as angústias. E quando anoitece, ela diz que viu a outra versão dele e eles eram realmente muito parecidos, até na voz, e aquilo era muito estranho. No dia seguinte seria o grande dia do encontro, e Adam vai até o hotel fora da cidade. E galera, isso não faz muito sentido. Eu tentaria me encontrar no meio de várias pessoas, porque para acordar na banheira com gelo e sem o rim é 2 palitos. E Adam levou a carta confidencial que ele recebeu. Ele fica esperando no quarto, mas não sabe o que esperar. E Daniel aparece e fica olhando com cara de assustado, pois eles realmente eram totalmente iguais. E aquilo é um misto de emoções, e Daniel pede para ver as mãos dele para ter certeza que eram iguais. E Adam diz algo muito perturbador. Uau, que bonito corpo, ele realmente está me esquentando. E Daniel começa a achar que eles são irmãos gêmeos e mostra que tinha uma cicatriz na barriga. E Adam sai assustado, pois também tinha aquela mesma marca. E o que era para ser uma novidade se torna o terror na sua vida, pois Daniel é uma versão descolada dele. E galera, se vocês chegaram até aqui e não estão entendendo o que está acontecendo, então deixa o like e se inscreve se for novo, porque para ficar louco é melhor em grupo. E Daniel chega em casa e fica pensativo e não sabe como aquilo é possível. E no dia seguinte vai na casa do Adam e começa a observar sua vida e vê que ele tinha uma namorada e começa a seguir sem ser visto, ou ela acharia que era o próprio Adam. Ele está tão disposto a seguir que pega o ônibus lotado até o trabalho dela. E agora ele sabia a rotina dos dois, então ele poderia fazer algo contra eles. E Ada vai na casa da sua mãe e começa a contar o que estava acontecendo, mas ela acha que ele estava bebendo muito, pois ele não tinha irmão. E antes de ir embora, ela diz para ele não jogar a vida fora tentando ser um ator de terceira, quando tinha um ótimo emprego. E agora ele não entende nada, pois Daniel quer um ator. Daniel está em casa treinando como falaria com Adam quando o encontrasse, pois ele é malandro e no dia seguinte vai na casa dele quando a esposa foi trabalhar e diz que ele era culpado de tudo o que estava acontecendo e começa a colocar a atuação dele em jogo e pergunta se ele fez alguma coisa com a esposa dele, mas Adam não sabia de nada. E Daniel, como era esperto, ele diz que para pagar essa dívida deveria deixar ele passar um dia com a namorada dele, ou então chamaria a polícia, e ele passaria de Adam por um dia, e como ele é meio lerdo, ele aceita. Os dois saem uma viagem da loucuragem, mas ela não sabe que não era o Adam, e Adam, como não quer perder, vai até a casa dele, mas não sabe qual era o apartamento, e não tinha a chave do local, mas o porteiro o reconhece e pergunta se precisa de ajuda, e por ser parecido, ele o leva até o apartamento, e ele precisa fingir que se conheciam, ou poderia dar muito ruim, e nessa parte da história eu já nem sei mais o que estava acontecendo. Ele entra no apartamento e começa a olhar tudo, e percebe que eles possuem os mesmos gostos, o que mudava era a realidade deles, e aquilo era muito bizarro, então ele espera Mary chegar para conversar, e ela acha que ele estaria na casa da mãe, e ele tenta fingir que era o Daniel, mas ela acha que ele estava estranho, e enquanto ele está ali, o verdadeiro Daniel está jambrando com a namorada dele. Mary pede para ele ficar do lado dela, e ela gostava dele daquele jeito, e de certa forma ela sabia que não era o verdadeiro Daniel. O problema é que do outro lado da cidade, a namorada do Adam percebe que ele tinha uma marca na mão e fica desesperada, pois sabia que não era o Adam de verdade, e ela pede para ir para casa, e agora a situação se inverteu,
pois Mary diz que sabe que aquele não era o verdadeiro Daniel e pede para dar uma brincada diferenciada. E quando os dois estão voltando para casa, acabam sofrendo um acidente. No dia seguinte, Adam acorda e se prepara, pois precisava trabalhar. E Mary está de boa como se nada tivesse acontecido, e ele decide abrir a carta confidencial dele e dentro havia uma chave muito suspeita. E quando ele vai se despedir da Mary, ela não responde nada, e quando ele olha no quarto, tem uma aranha gigante olhando para ele. Que porra é essa, marreco? E galera, me diz se estou ficando maluco, porque não entendi nada desse filme. E deixo uma pergunta no ar. Qual o nome daquele cachorro falante que anda com 4 amigos resolvendo mistérios? Quem concorda que é o Coragem, deixa aí nos comentários. E esse foi o filme O Homem Duplicado de 2014. E é por isso que esses filmes da Loucuragem estão passando dos limites. Então deixa o like e se inscreve com o sininho ativado, porque amanhã teremos mais. Agora vou nessa, obrigado a todos e fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where